hoje nós estamos aqui com a dona Ivanilde Zimbrão, conhecida como Dona Ninide, que vai ajudar a gente a recordar um pouco da história dos imigrantes que vieram aqui para São José. Dona Ninide, que tem descendência árabe, portuguesa, atualmente mora em Águas Claras, construiu sua vida e sua história em Águas Claras, vai estar compartilhando um pouco com a gente sobre as origens da família e vai contar um pouco para a gente também sobre a história de Águas Claras. Dona Ninide, a gente está em época de pandemia, então a gente está fazendo online essa nossa live aqui, a nossa entrevista. Obrigada pelo tempo da senhora e por compartilhar a história sua e da família aqui comigo. Viu? Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, é um prazer poder falar alguma coisa aqui sobre a nossa localidade, sobre a minha descendência. Muito obrigada. Dona Nide, então, conta um pouquinho para mim, da parte da família da senhora, como que ficou essa divisão árabe, portuguesa, como que é isso? Posso só dar uma contextualização histórica? Isso, a gente está com a Mona Lisa também. Mona Lisa, muito obrigada. A Mona Lisa, minha neta, está aqui para ajudar um pouco. Obrigada, então, Mona Lisa. Na época que são os bisavós, né? Que os bisavós da minha avó vieram... Não, meus avós. Bisavós seu. Não, é meus bisavós. Tetravó seu. Tetravós. Os meus avós. Na época que os avós da minha avó vieram para o Brasil, eles vieram do Império Turco-Otomano, que estava ruindo na época. E vários cidadãos desse império que eram cristãos, que eram cristãs ou cristões? Que eram católicos, vieram para outros países fugindo, porque a situação para eles não estava boa no Império, porque estava sendo tomado pela religião muçulmana. E eles estavam tendo muita dificuldade, estava ruindo o Império e estava se dividindo tudo. E algumas das regiões que estavam se dividindo, se tornando outros países, eram teocracias. E então os cristãos tiveram que fugir para outros países. E a irmã do avô da minha avó, ela já tinha fugido para os Estados Unidos. Então, o plano do avô da minha avó era ir também para os Estados Unidos. Só que na hora de pegar o navio, ele não sabia falar português, ele viu indo para as Américas. Só que a América é um continente. E ele não sabia, ele achava que era os Estados Unidos. Aí então ele pegou o navio, quando chegou, era no Brasil. Aí foi quando eles vieram para cá, né? E aqui construíram a vida deles. Tiveram 12 filhos, moraram em diversos pontos aqui, inclusive foram uma época para São Fidélis, né, estado do Rio, mas a vida mesmo foi aqui em São José e Pedro do Rio. Ele era mascate, viajante, tinha loja que a minha avó tomava conta, e não sei muita coisa deles, porque eles falavam mais, era em árabe, né? E a gente, na época, não interessava em estar sabendo. E é o que eu sei deles, é só isso. E isso, então, são a família Zimbrão, que hoje está aqui em São José. É a origem do... Não, família Felipe... Eblin. Família Eblin. É a família Eblin e Felipe. Zimbrão é da parte do meu pai, onde os pais eram descendentes de portugueses, mas brasileiros. Todos os dois nasceram aqui no Brasil. E então, só para fechar a parte árabe, aonde que eles se localizavam? Onde que eles estavam? E ele era mascate, né? E estava aonde em São José? Se a gente for pensar isso em 1914? Eles moraram aí aonde é a loja de Mário Guerra. Ali por cima tinha um casarão antigo, uma calçada,
A gente até na época das festas ia para lá, ficava lá de cima assistindo a festa, lá o pessoal andando nas festas do 15 de agosto, né? Que era uma festa muito famosa em São José. Ah, e Moraram ali e depois mudaram de São José, chegaram a morar em Santa Cruz, tiveram armazém lá em Santa Cruz aí, né, em São José mesmo. Depois Queiroz, e assim foram vivendo por aqui. E isso, então, a parte árabe é da família da mãe da senhora? É da minha mãe, Tá. E aí, por parte do pai, é a família Zimbrão. é a família Zimbrão. Zimbrão e Antunes era a minha avó, mãe do meu pai. Tá. E, E e, meu avô era Eugênio Medeiros Zimbrão. e a origem da família Zimbrão, então, é portuguesa É, espanhola. e espanhola. Tá. A senhora consegue lembrar alguma coisa de onde vieram, quando vieram? Como assim? Conforme os árabes, a senhora consegue lembrar de onde que eles vieram, o ano em que chegaram aqui em São José? Império Turco-Otomano. Não, os portugueses. Ah, tá, entendi, desculpa. Português. Não, não. Ele dizia que era de Ilhéus, a Uhum, família dele. Mas não Ilhéus da Bahia, em Portugal. sim, sim, E a minha avó falava pouco, não. Dizia que o pai dela era português. sim. Tá ótimo. E nasceram aqui, né? Eles nasceram aqui. Tá. O Os, meu avô, da o, parte do meu pai, e a minha avó, aqui em tá. São José. Uhum. E a senhora, dona Nise, conta um pouquinho pra gente onde a senhora nasceu, como que foi isso, se por conta dessa influência portuguesa, árabe, tem algum costume diferente, se eles trouxeram um pouco da cultura de lá para cá, o que a senhora consegue se recordar? Eu me recordo mais era assim, sobre a alimentação deles, né? Meu avô gostava muito de cozinhar, fazia berinjela assada, repolho recheado, dava o nome de mirs, por sinal muito gostoso, dava muita pimenta, comida apimentada, essa parte dos árabes. A minha avó fazia pão árabe na chapa, né? Ai, Que E eles conversavam muito ela com ele em árabe, né? Ela até me ensinou a contar. Foi a única coisa que eu aprendi árabe na época, não sei por quê. Me interessei em números. Aí ela me ensinou a contar, mas eu só consegui aprender até o 10. até o 10, dona Nise, ainda lembra? E ainda lembra? Lembro, Lembra? Vamos contar lembro. aí, como que é de 1 a 10 em árabe? É, o Erden, um, né? Tinaim, Chetri, Áraba, Ramse, Sita, Saba, Minem, Áxara. Aí Ó, do 10 para lá vinha Áxara, não sei o quê, Áxara. Aí eu desisti. complicou, né? Começou a complicar, né, dona Nini? Que legal. Começou a complicar. E assim, E ele ensinava assim, o dinheiro eu me lembro que era Massari, ele falava. legal. E esse comércio deles, ele tinha comércio também? Lá perto da casa, lá perto da praça, no centro? Era comércio? Tinha uma loja. Era loja de tecido? Era tecido? É, era variado, né? Assim, tipo armarim. Ah.
Olha, Eu era pequena nessa época, não lembro bem como que era. qual era o nome deles? Ele, Felipe Antônio, e ela, Maria Evelyn, mais conhecida por Maria Turca. Ah, que Era legal. a família dos Turcos. E em relação a senhora nasceu em Queiroz, certo? É, Queiroz. Tá. E aí, como que a gente conversou um pouco também com o seu Manuel Rodrigues e ele contou um pouco pra gente como que era o espaço, né, a organização do território. Falou um pouco de Queiroz também e Águas Claras e a gente quer muito que a senhora faça sua colaboração também, recordando um pouco de como que era, como que foi se formando, né? Águas Claras hoje que Uhum. tá super povoada, né? Tá com muitas construções, comércio, já tem uma estrutura, mas não foi sempre assim. Então, quando Não, não. foi essa Na, vinda da senhora? na época do trem, na época do trem, né, que o trem foi retirado daqui na década de 1940, para a construção da represa, feita em Areal, para fornecer energia elétrica. Era a Companhia Brasileira de Energia Elétrica. E aí foi construída a estrada, né, essa estrada que a gente tem hoje, mas era barro, e ônibus da empresa lá de Três Rios, a empresa Salutares, colocou ônibus para o nosso meio de transporte, né? Que tirou o trem e ficamos sem transporte. Nossa. E falando sobre Águas Claras, na época, Águas Claras tinha poucos moradores, tinha um telefone, PS1 Águas Claras, uma agência de correio, e isso já foi mais. Foi crescendo também depois, né? Depois que tirou o trem, uma agência de correios, um telefone PS1 Águas Claras, que meu avô dizia que Dom Pedro veio passar férias na fazenda de Águas Claras e colocou esse telefone para se comunicar com a família imperial em Petrópolis. E então aí ele concedeu ao doutor Guilherme de Souza Leite o título de Barão de Águas Claras, que é o que dá nome hoje à escola, né? Escola Municipal Barão de Águas Claras. Nossa, então Por daí sinal, barão foi depois, um dos. olha. Oi? Até então ele não era barão, então depois que virou barão. É, ele era o dono da fazenda. Foi Dom Uhum. Pedro II, quando passou férias, que fez o decreto lá em Petrópolis e deu o título a ele de barão. E foi assim, tinha pouquíssimas pessoas aqui, né? Já tinha escola, uma sala, Isso, como foi onde que estudava. a escola, essa questão de energia também, né? Como que era? Não tinha luz, não. A luz era própria em São José, a represa que tinha em São José, né? Usina, na época. E só na praça, só lá no centro que tinha eletricidade. A gente era lampião, lamparina, vela, geladeira a querosene. Nossa. 40 a 1889. A data que você perguntou de Dom Pedro foi de 1840 a 1889. Então, Aí nesse depois foi República, né? que ele veio visitar São José e deu o título de barão ao Barão de Águas Claras, que era o doutor Guilherme, né? Doutor Guilherme, qual É, o completo? Guilherme? doutor Guilherme Augusto de Souza Leite. Perfeitamente. Era o dono da fazenda de Águas Claras, que tudo aqui pertencia à fazenda, né? A fazenda ia até lá na reta, aqui em Águas Claras, a fazenda ia até lá, era uma fazenda mesmo muito grande, né? Aí, Uhum. na década de 1950, o senhor Rui de Freitas e a esposa, Selma Camilo,
lotearam uma parte da fazenda, foi aonde começou a crescer, aqui em Águas Claras, né? As pessoas compraram o lote, vieram morar aqui, inclusive eu, e foi aonde temos hoje esse bairro, né, de São José do Vale do Rio Preto. Perfeito. Ô, dona Ninide, e me conta, a senhora, por que a senhora quis morar aí? Por que Águas Claras? Por conta do trabalho? Por que a escolha de Águas Claras? Por causa do trabalho, que eu já dava aula aqui. Eu me casei em 58, comecei a trabalhar aqui em 55, em substituição à minha tia, Nair Eblin, mãe do Marcelo, não sei se você deve conhecer, pai do Juninho, que tem loja de ração. Conheço. Então, eu vim substituí-la, que ela foi ganhar o Marcelo, né? E eu vim para substituir. Trabalhei aqui, comecei a trabalhar aqui em Natal, salinha, uma sala só, com todas as séries, que na época tinha até a alfabetização e uma intermediária, primeiro, segundo, terceiro e quarto livro. 30 alunos, ainda fazia merenda. Fazia merenda. Agora e tinha que fazer merenda. Eu achava que as crianças precisavam se alimentar, né? Então, a prefeitura fornecia leite em pó, a vizinha mais próxima fervia a água e a gente desmanchava o leite, o achocolatado, e as crianças tomavam. Aí, depois, a gente passou a ter mais alunos, né? Dividimos 2 turnos. Tinha a inspetora que visitava sempre as escolas, vinha, sentava, ficava assistindo aula. Imagina você, eu na época, eu tinha apenas o curso primário, porque aqui em São José não tinha ginásio, não tinha a facilidade de estudar que tem de uns tempos para cá, né? Então, a minha professora foi minha mãe. Eu, para vir dar aula, eu organizava o plano de aula, umas questões todas resolvidas. Muita coisa eu não sabia, tinha que pesquisar. Não tenho vergonha de falar a verdade, porque foi assim. Sabe? Eu trabalhei aqui, graças a Deus, todos os alunos tiveram um bom aproveitamento, mas eu só fiz o curso normal, terminei o curso normal em 70, comecei em 73 e acabei em 75. Quer dizer, eu fiquei na escola mais tempo sem ser diplomada do que diplomada. Mas em 73... E aposentou em 84, que a senhora falou? 84, que a senhora aposentou? 11 anos? Me aposentei em 84. Dona Ninide, mas... De 55 até 84. Nossa. Tá. Aí, como eu estava dizendo, eu vim substituir a minha tia. A trabalheira toda, fazia merenda, as séries todas, e tinha uma inspetora que visitava sempre as escolas. Pertencíamos a Petrópolis na época. Aí ela viu o sacrifício que era, né? Dar aula para aquela turma toda. 3 alunos de terceira série, 4 de quarta, às vezes 10 de primeiro. E você já viu, né? Dar aula assim, os alunos mais adiantados ajudavam a gente a tomar a lição da alfabetização. Aí ela falou para mim, Ivanilde, se você conseguir número de alunos suficiente, nós vamos dividir em 2 turnos. Você fica com um turno e Nair com outro, assim que ela retornar. Eu prontamente procurei arranjar alunos, né? Aí conseguimos e assim fizemos. Passamos 2 turnos, a minha tia trabalhava nunca, ela retornou, isso foi em março, que eu vim substituí-la. Em agosto ela retornou e dividimos as turmas e ficamos, ela num turno e eu no outro. Quer dizer, já melhorou bem, né? Porque aí ficou a alfabetização para uma intermediária e a outra ficou primeiro, segundo, terceiro e quarto livro, que era um pouco de aluno de cada, né? Não tinha assim, muitos alunos, porque saíam para ajudar os pais, às vezes não concluía a 4ª série. E aí, em 58, ela foi
Ela foi para a escola de Santa Isabel e eu fiquei como diretora aqui da escola. Fiz um concurso na prefeitura, passei e aí fui nomeada, né, a diretora e trabalhei até 84, quando me aposentei. Aí, nesse período, vieram outras professoras para trabalhar, a escola cresceu, conseguimos reformar a escola, o senhor Rui de Freitas doou o terreno, a prefeitura melhorou bem a escola, tivemos mais salas de aula, chegamos a ter 2 turnos, 3 professoras de manhã e 3 à tarde, professoras que vieram trabalhar aqui com... Eu me lembro a Lurdinha, portuguesa, a Sônia Ferreira, a falecida Lídia Tavares, Magali, Enelita. Muitas professoras passaram por aqui, todas muito boas e muito eficientes. E então, eu, achando que precisava melhorar um pouco a minha cultura, né, quis estudar mais, estudei, e fazer o normal, estudamos em Taipava, o colégio acabou, fomos estudar em Três Rios à noite. Uma turma aqui de São José, eu, Zilma, Elza Tavares, Neide, e Darli, a Terezinha, irmã dela, foi um grupo daqui de São José estudar lá em Três Rios. E assim foi, estudei, continuei na direção da escola, né, porque nessas alturas eu não dava mais aula, só dirigia a escola porque já tinha número de alunos suficiente para mais professoras e melhorou muito o modo da gente poder trabalhar, né, merendeiras e tal. Em 68, fizemos a primeira sopa na escola, aí era eu e 68 era eu e parece Conceição. Não me lembro bem, acho que era Conceição, sim. Fizemos a primeira sopa com ingredientes trazidos pelos alunos, né? E cada um tomou a merenda na sua carteira, e depois fizemos o refeitório, e fomos melhorando conforme as condições. Organizávamos festinha. Eu gostava de ver os alunos todos uniformizados, bonitinhos. Então, a gente fazia festa junina, angariava fundos, mandava fazer casaquinho igual para todo mundo na Rua Tereza, comprava conga, um calçado azul marinho, de tecido, né, lona, para todos eles. Os pais também colaboravam no que podiam, na caixa escolar. E assim, temos hoje essa escola bem melhor, né? Foi sempre muito bem sucedido, os alunos que estudavam aqui, depois ia para São José, que já tinha ginásio, né? Eram bem aceitos, sabiam resolver as questões das coisas que tinha que fazer lá no ginásio. E foi assim, trabalhávamos com bastante prazer, desfiles também, fazia em São José. Foi muito bom. E também organizamos aqui para falaram, vamos construir uma capela. Aí eu falei, bom, então tá, vamos fazer a capela, eu dou a santa, a imagem, a padroeira, vamos fazer a capela de Santa Terezinha. E assim fizemos a capela, hoje que tem aqui, né, Santa Terezinha padroeira, e a rua também Santa Terezinha, que na época eu pedi ao vereador, parece que foi Adilson Faraco, e ele fez o pedido na prefeitura em Petrópolis e ficou a rua Santa Terezinha. Desse lado e do outro lado, rua Menezes Cortes. Ai, olha, então a gente já sabe a origem do nome da rua, quem que pediu o nome, que bom. E a capela tá aí, é linda a capela de Santa Terezinha, viu? A comunidade cuida com muito carinho, né? Graças a Deus. Pois é, eu sou muito devota de Santa Terezinha e quando o meu filho mais velho nasceu, eu tinha feito promessa de batizá-lo na capela, na igreja de Santa Terezinha. E custamos para encontrar. Fomos conseguir uma em Bem Posta.
Aí, na hora que eles falaram em fazer capela aqui, fizemos reunião, tudo, para todo mundo colaborou, né? Aí eu falei, vamos botar então Santa Terezinha, que não tem por aqui. E assim foi criada a Capela de Santa Terezinha. O padre Sérgio falou, bom, a senhora vai dar a imagem, então tá ótimo. Eu tenho uma imagem na igreja, vou trazer para cá, é uma imagem bonita, grande, e o valor da imagem a senhora dá em outro material, mas a senhora aqui doou a imagem para a capela. E Pronto. assim foi. Ai, que bom. Dona Nini, voltando um pouquinho para a parte da escola, é importante a gente falar dessa dificuldade, né? E da comunicação também, como que tinha que ser feita, porque São José ainda não tinha emancipado, então tudo vocês dependiam de Petrópolis, né? E como era o quinto distrito, né? O mais longe, zona rural, então tinha muita dificuldade para ser reconhecido, né? E atendidas as necessidades da comunidade. É, era tudo bem difícil, sim, né? Porque Uhum. tudo era em Petrópolis, prefeitura, você diz sobre a escola, né? Para conseguir, né, os recursos e. Era em Petrópolis, a gente ia na secretaria, procurava o secretário de Educação, às vezes até mesmo o prefeito. Eu muitas vezes procurei o prefeito para poder conseguir melhorar a escola, né? Uhum. Aí foi quando o doutor Rui doou o terreno, o prefeito na época, Flávio Castriotto, construiu melhorou o casarão que tinha ali, né? Para melhorar a escola e tinha uma casa de um lado, onde morou a merendeira, às vezes morou a professora também, porque naquela época as escolas tinham residência, né? E a professora residia na própria escola, Ah, porque a dificuldade de locomoção era muito grande, né? uhum. E como eu te falei, professora formada aqui em São José era difícil, porque para estudar tinha que ser em Petrópolis, interna, porque não tinha a facilidade que tem hoje de ônibus, levar, trazer, né? Uhum. Então, a maior parte dava aula sem ser formada, com boa vontade e o estudo que tinha, e procurando estudar mais, né? Estudava e dava aula. E quando a mãe da senhora alfabetizou a senhora, foi em escola ou foi em casa? Que a Ela senhora dava tem. aula na escola estadual de Queiroz. Ela também era professora sem ser formada, né? Sem ter estudado para professora. Ela tinha apenas admissão na época. Certo. Ela tinha estudado em Pedro do Rio, que na época o meu avô morou também em Pedro do Rio, né? O Felipe Antônio Sírio. Então Certo. ela estudou em Pedro do Rio. E é E muito depois aqui em São José, ela chegou a estudar também um pouco aqui em São José. certo. E como a senhora falou, né, hoje tem muito mais recursos, né? Realmente naquele momento era muito difícil, né? E a aula era de dia, porque aí a gente está falando de aula sem luz. É isso? Ou já É, tinha tem Lampião, lampião? Lampião a gás, né? Querosene. Lamparina, a gente ficava com o nariz tudo preto, Oh, da fumaça da lamparina. ah, meu Deus. Aula quadro de E giz. hoje, com todos esses recursos, ainda reclamo, né? Ô, dona Ninide, e a pavimentação, a luz, em que momento que chegou, assim? Como que foi essa recepção disso tudo? Telefone? Em que momento que isso aconteceu? Deixa eu ver, telefone. A luz chegou, e agora, em que década? 58, 60? Em 60 e pouco, nós ainda não tínhamos luz. Nossa, isso é Deve ter muito chegado mais ou menos, hein?
Isso é muito recente, né? Isso são 60 anos. Deve ter chegado mais ou menos na época na década de 70, 65, por aí. Eu digo para nós aqui, né? Porque não veio assim, botaram a luz direto para São José, e depois é que foi Foi chegando. passando para os distritos. Ah, e, dona Nídia, agora estou vendo as senhoras. Ah, pronto, agora estou. O seu Manuel recordou também a questão de carro, de transporte e de carroça. A senhora pegou esse momento também, que quase não tinham carros em São José, eles tinham carroça. Não, eu me lembro, papai comprou uma charrete, na época do trem ainda, a charrete veio até de trem. Nós íamos para São José de charrete. Antes da charrete ia de carroça, né? Festa, carnaval, era tudo assim, charrete. Ia, chegava ali antes da Ponte Branca, morava ali o falecido Antônio Damas, a gente deixava a charrete ali, o animal amarrava na beira do rio para ficar comendo um capinzinho, e ia para a festa, quando voltava, apanhava o animal, botava na charrete ou carroça e vinha embora. Nossa, isso até qual idade da senhora, mais ou menos? Pra gente ter noção de ano, assim. Até que ano que tinha que eu rodava? Nessa época eu devia ter uns 6, 7 anos, eu me lembro pouco, né? Criança. Eram uns 6 a 7 anos que eu tinha. Porque o trem foi tirado em. Marquei bem, porque foi o ano que a minha irmã nasceu, antes de 45, que o trem foi tirado. Uhum. Aí botou o ônibus, né? Mas o ônibus também tinha aqueles horários limitados. O trem era tanto. Então, O trem era hein? carga em pessoas? O trem era carga também em pessoas? O que a senhora consegue lembrar do trem? A gente não O tem trem, noção. Nós ainda. a estação do trem, ele parava aqui em Águas Claras, era a estação, né? Ele fazia ponto aqui, manobra aqui em Águas Claras também. E Contendas, ele dava uma parada quando tinha, às vezes, para a gente pegar o trem para ir para Petrópolis, Areal, ele dava uma parada em Contendas, mas não tinha estação, era só uma parada com uma lanterna, não sei, dava um sinal e o maquinista parava, né? E ele ia É até isso que você Petrópolis. queria. E aí, qual que era o itinerário dele? Até onde que ele ia em Petrópolis? Ele ia até Areal para Petrópolis. Eu não me lembro se era o mesmo trem ou se fazia baldeação em Areal. Aí eu não estou me lembrando, eu era muito pequena. Eu me lembro que meu pai e minha mãe, quando viajavam de trem, botavam um guarda-pó, porque voava faísquinha, né? Porque era Maria Fumaça, era lenha, era trem tocado a lenha. Nossa, era tocado a É, lenha? é, Tá. era lenha, eu não sei como é que é o nome, E aí, não o me que lembro. eles colocavam o quê por conta da faísca? Um guarda-pó, um roupão, né? Ah, Se arrumavam para ir e botavam um roupão por cima, que era só para aquilo, para viagem, para evitar de voar faísca e queimar a roupa. nossa, mãe. Olha, tá vendo? Muitas informações novas chegando pra gente, hein? E especialmente sobre o trem, que realmente a gente tem poucas informações sobre essa história do trem, como Pois que é. é. E aqui, por isso que eu fui uma das pessoas aqui em Águas Claras que lutei muito para continuar a estação, porque senão ela tinha sido derrubada, né? Nossa, Porque a estação de Águas Claras é a única coisa que sobrou do trem, né? Da ferrovia, porque São José acabaram com a estação. Tinha lá o manobrador também, tinha um laticínio, também acabou tudo. A Ponte Preta fez réplica, né? Que também a enchente naquela época levou a ponte.
Que a ponte ali era onde o trem manobrava, sei lá como que era, que eu era pequena, não lembro. E era bem difícil, bem sacrificado. Quando a senhora falou dos passageiros e a charrete que veio no trem, então o trem trazia tudo, trazia tanto pessoas quanto carga, encomenda, tudo. Vinha de trem. Tinha um vagão, né, de passageiro e vagão de carga. Sim. Né? O tamanho a senhora consegue, pelo menos por alto, falar quantos vagões deveria ter esse trem? E Assim, de muito grande. uns 5, 6 vagões, né? Sim. Não era tão grande. Olha, eu tô para ver com o sobrinho da falecida dona Selma, mas não consegui falar com ele. E sem telefone, no telefone que eu tenho dele, não sei se não é mais aquele, porque uma época ele falou para minha filha que ele tinha muitas fotos da ele conseguia me arranjar umas cópias, mas eu não consegui falar com ele. Eu conseguindo, eu falo contigo. Muito obrigada. Olha, eu sei que a senhora está Porque cheia de anotações aí. A senhora pode me ajudar com mais algumas lembranças, porque eu sei que a senhora tem muita coisa para falar para gente. O que mais que a senhora deixou anotadinho aí para compartilhar? Deixa eu ver. Bom, já falei do Barão, da origem do Barão. Inclusive, na fazenda de Águas Claras, não sei se ainda tem, tinha uma foto do Barão, um Dom Pedro, na janela da fazenda. É? Olha. Na época que nós botamos como patrono do Centro Cívico o Barão de Águas Claras, nós fomos lá na Dona Lia, que já era a Dona Lia, né? Tinha falecido o doutor Sérgio, pedi a ela uma foto. Queríamos essa foto. Aí ela disse que estava restaurando em São Paulo. Aí ela falou para a gente, olha, vocês conseguem uma foto dele com a dona Mariazinha no Rio e tal, tal. Aí deu o endereço, a minha prima, que já é falecida, foi lá e conseguiu com a dona Mariazinha a foto do doutor Guilherme, né, que é o Barão. Aí a gente mandou ampliar e botou lá tá lá na escola, no Centro Cívico. A foto do doutor Guilherme. Doutor Guilherme Barão de Águas Claras. E umas coisas para não esquecer. Eu falei da merendeira, da merenda que a gente fazia, dos desfiles, né? Isso. Em 58 foi quando eu comecei, quando eu fiquei na direção. Já falei também. O que mais que você quer saber sobre a escola? Como que era a questão da divisão dos conteúdos? Vocês tinham livro, tinha apostila? Como que vocês davam aula? A prefeitura fornecia livros para as crianças, na época, cadernos, às vezes lápis, e não me lembro o nome, tinha um lugar em Petrópolis que a gente comprava assim mais em conta do MEC, e a prefeitura sempre fornecia alguma coisa também. E a gente procurava, tinha apostilas, eles mandavam apostila para a gente seguir. Tinha o... Como é que eu dou o nome, meu Deus? Fugiu agora. Eles mandavam para a gente o programa que a gente tinha que seguir para ensinar os alunos. No final do ano, a quarta série recebia certificado de quarta série, né? Então, a prova da quarta série, no final de ano, vinha lacrada da prefeitura e os alunos, por exemplo, da Escola de Águas Claras, iam fazer prova na escola de Santa Isabel. De Santa Isabel ia fazer prova em outra escola. Não fazia na mesma escola, nem com a mesma professora, não. E as provas eram abertas na hora, na presença dos alunos e da diretora da escola. Nossa, olha, que organizado.
A dona... Era muito bem organizado. O estudo antigamente, eu acho que era bem melhor do que hoje. Em certa parte era mais rígido ali, mais rigoroso. Certo. Certo. Hoje muitas pessoas só têm a quarta série e conseguem tocar suas atividades normalmente, são empresários e tiveram uma base muito boa, né, dessa quarta série. A tabuada, hoje não tem mais tabuada, tem calculadora, né? Isso. Naquela época tinha que saber na ponta da língua, a tabuada até o número 9. Contas, aquelas contas quilométricas no divisor, números, tirava a prova. Hoje, nem sei, você sabe tirar a prova real, Analisa? Espera aí, deixa eu lembrar o que não, é. Não é via Não, tem que lembrar o que é uma prova real. A prova real da conta de dividir era fazer uma multiplicação. Ah, eu sei fazer, sei fazer. Quanto ao perfil dos alunos de Águas Claras, aí acabava sendo uma área rural, não é? O que tinha mais aí? Era mais lavoura, produção? Como que era? Era lavoura. Mas era lavoura. Tá. Portanto, muitos alunos nem concluíam a quarta série porque saíam para ir ajudar os pais. Mas a senhora também teve alguma ligação com a avicultura? Algum parente trabalhou também em granja? O marido da senhora? Qual era? Ah, sim. Meus tios, irmãos da minha mãe, né, tiveram granja. São José do Rio Preto foi o maior centro avícola da América. E tivemos granja, meu pai teve granja, a família do meu marido, né, o Ari, hoje não sei se ele ainda tem cria galinhas. Tinha muitas galinhas poedeiras. Deve ter sido mais ou menos, em 82 fomos para o Rio, porque estava dando juízo a criação de frango. Deve ter sido na época de 70, por aí. Uhum. Veio caindo aos poucos, né? Então, aí... de 50 a 60, São José foi considerado o maior centro avícola da América do Sul. Ouviu? Do Sul, né? Aham. Tá. Ouviu? De 50 a 60. De 50 a 60 foi considerado o maior centro avícola da América do Sul. Em 70? Depois de 70 mesmo vai cair. Em 70 começou a cair. Aí passou, porque era galinha poedeira, né? Depois passou a criar frango. E foi aí onde veio fracassando. Certo. E aí, nessa época, a família da senhora trabalhava também com a avicultura. A senhora também sentiu um pouco isso? Eu mesmo criei galinha. A senhora estava lá colocando ração? Mas isso meu pai tinha a criação de galinha, isso aí já foi bem antes, né? Eu era ainda solteira, ia ter antes de começar a dar aula, uns 12 para 13, 14 anos, assim. Eu tratava das galinhas, colhia ovos, punha ração, era galinheiro, assim. Na época, o meu pai, o galinheiro tinha um quintalzinho, né? Era cercado. Tinha até um capim, que chamava capim-pucuia, me lembro. E as galinhas comiam aquele capim. Então, a gente soltava elas do galinheiro para o pátio, para elas comerem o matinho verde. E o galinheiro era aquele todo de bambu, era isso? A estrutura era de bambu? Alguns eram assim, né? Não, era sarrafo de madeira, né, com os comedouros para o lado de fora. A gente punha a ração ali nos comedouros. O ninho também, para elas botarem ovos, era na beirada do galinheiro, elas punham os ovos. Não é igual hoje, que é gaiola, esse negócio, não.
Olha só. E o bebedouro da água também, né? Também era assim pelo lado de fora. Tinha como é que eu vou te explicar? Era com sarrafinhos que de jeito que ela enfiava a cabecinha e bebia a água no bebedouro que ficava por fora do galinheiro para elas não entrarem dentro do bebedouro, sujar. Uhum. Ó, dona Ninide, que legal. E então a senhora acompanhou um pouco disso e quando começou a quebrar também, né? Pelo que É, parece, isso foi muito por conta da oferta, que parece que foi muito grande, né? foi, é. Aí todo mundo, aquele negócio que estava dando certo e todo mundo ganhando dinheiro, começou todo mundo a querer criar e aí já viu, né? A oferta foi maior que a procura, né? É. E que a família da senhora foi fazer o quê? Era o pai da senhora, né? E quando parou de criar frango, o que deu Ele para tinha armazém também. Ele tinha o armazém, criava as galinhas, tinha. Aí tinha lavoura também, né? Ele trabalhava também em caminhão, tinha um caminhão, levava carga para o Rio, para o Mercado São Sebastião. Ah, sim. Então Não, foi. não dedicava só uma Se coisa, hoje a não. escola, essa primeira sala que era com multisseriada, já é onde hoje é a estrutura da escola ou não? A escola foi construída no mesmo local onde era essa sala de aula, né? E tinha duas casas de moradores. A escola foi construída ali no mesmo local. Ah, tá. Onde é hoje, né? Foi isso, foi Foi. isso que você perguntou, né? E- Onde é a escola hoje. Na época até, na época não. Depois, quando construíram a escola nova, essa escola maior, né? O prefeito na época era o Adilson Paraco, ainda me desapropriou a minha chácara para fazer a quadra da escola. Dá para ver a chácara da senhora? É, É. a minha casa fiquei com um terreno bem menor, porque era tinha o lote onde é a quadra hoje, era a minha chácara. Oh, meu Deus. Ah, Bom, quase que ia o pedaço da piscina também, mas aí eu falei, não, peraí. Aí diminuiu lá o tamanho da quadra. doutora, de como que foi esse crescimento de Águas Claras? Foi depois do loteamento, né, que o seu Rui e a dona Selma fizeram o loteamento de uma parte da fazenda, e foi aonde cresceu, né? Porque aonde faz loteamento, você já viu. Um compra um pedacinho aqui, outro compra ali, e foi aumentando e construindo. E veio também a família Menezes Cortes para cá, tem o sítio deles ali atrás, os velhos já faleceram, mas tem os filhos ainda, tudo por intermédio do senhor Rui de Freitas, né? Uhum. Aonde é a creche hoje, aqui, tem a creche ali, né? Você sabe. Sim. Ali foi construído para ser um posto médico. Ah, Mas aí depois, não sei por que lá, até tentaram passar a escola para lá, mas aí, na ocasião, o seu Rui doou o pedaço aonde é a escola que eu te falei, o grupo do desfile. ah, Como é que eu faço aqui, Elisa, para ela ver? Tá dando para você ver? tá. Eu só subir um pouquinho. Levantar um pouquinho. Olha que lindas! Ó, com as flores. Ai, olha só. É. Foi um E aí, grupo representando Petrópolis. Aí olha, está o secretário de Educação aí no meio da gente. ficaram lindas, olha. Parabéns. E aí, foi um grupo só para homenagear Petrópolis, aí que foi com as flores. Não, mas teve outros grupos, né? Aham. Tinha grupos todas as bandeiras dos estados, as, traje típico das regiões, né? Nossa, A gente lindas. fazia os desfiles assim. Eu tenho Parabéns. muitas fotos aí. Que bom. Não, depois Era- aí ir passar no vídeo, vamos ir passando essas fotos todas. São lindas, parabéns. Tem muito, na época a gente fazia slide, né?
passava para os pais verem nas reuniões, aí fazia muito slide. Isso aqui mesmo era slide, aí mandei fazer foto. Eu já separei uma opção de fotos aí em slide, monóculo, para fazer fotos, assim. Deixa guardado. Aí foi essa que eu te falei. Guardarem. A senhora antes estava falando da família Menezes Cortes, que chegou aí. A questão dos loteamentos. Aí veio várias pessoas do Rio, né? Veio o doutor Heitor Menezes Cortes, o irmão dele, o senhor Silvio, irmã, e fizeram umas casas aí para cima, tem bastante casas, e passavam fim de semana, mas muitos já faleceram, né? O doutor Heitor e a esposa morreram num acidente de carro, e o filho, mais novo, morreram num acidente de carro na BR-40. Não sei se eles estavam indo para o Rio ou vindo do Rio para cá. Foi uma coisa muito triste. Morreram os 3. Nossa. No acidente de carro. E eram pessoas assim também muito boas, que colaboravam com a gente na escola. Que a gente era pidão, sabe? Saía nas fazendas pedindo as coisas para a escola, para as festas, para poder angariar fundos para fazer as coisas que a gente queria fazer. Tá certo, né? Aí depois veio, né? Veio a merenda, aí a prefeitura, a merenda não, né? A merenda pertence à prefeitura, né? Aí forneceu pratos, canecas, panelas, dinheiro das festas, né? E fizemos o refeitório para as crianças, mesa, mandei fazer mesa grandona. E assim fomos melhorando a escola, e hoje está a escola que tem ali. Reformaram ela recentemente, né? Isso. Pena que eu tive mais sacrifício, né? Não desfrutei a escola nova, mas graças a Deus foi tudo bom, tá ótimo. Ai, que história mais linda, viu? Eu agradeço muito a senhora por compartilhar isso comigo. Com todo mundo que vai assistir e vai poder se recordar e lembrar disso e conhecer como que foi esse processo de construção, todas essas dificuldades que vocês viveram lá atrás para educação, para construir para o bairro, né, esse formar. E é um bairro tão, né, tão gostoso e muito familiar, né? Muito legal. E aí eu sempre muito feliz quando eu estou em Águas Claras, porque realmente são muito receptivos. Teve também a família do senhor Raul Português, né? Também, nossa, colaborou muito. O senhor Raul era uma pessoa que colaborava muito, principalmente futebol. Ele tinha a fábrica de manilha aqui, a Lusitânia, né? E assim foi crescendo, né? Melhorando bem o bairro. E a gente lutou muito para que a estação não fosse derrubada, né? Agora a prefeitura comprou, né? Vamos ver, diz que vai trazer a parte da educação toda para cá. Vamos ver o que a gente consegue fazer ali na estação. Isso aí, manter ela preservada, né? Viveu a enchente, né? Então agora vamos... Né, enchente foi horrível, né? Meu Deus. A enchente acabou com muita coisa da escola. Eu tinha na escola, me arrependi de não ter tirado quando eu me aposentei, mas achei que devia deixar na escola, deixei um livro de registro das comemorações cívicas que a gente fazia na escola. Toda data cívica tinha uma comemoração. Então, assim, no mês, né? Aí eu fiz um álbum com fotos e as crianças declamavam, falavam sobre a data. Muito bonito o livro, com um autógrafo da Secretaria de Educação em Petrópolis. A enchente acabou com tudo. Poxa vida. Levou. Pois é. Que pena. Mas depois essas fotos e a gente vai juntar elas todas e vamos passar também. Eu vou ver se eu consigo alguma coisa da época do trem. Isso. Isso é um prazer. Aninide, muito obrigada
Mona Lisa, muito obrigada também por, mesmo na pandemia, vocês terem conseguido um tempo para estar aqui conversando. Muito obrigada, foi um prazer conhecer a história da senhora, da família. Águas Claras, viu? Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe muito a senhora, cada vez mais saúde, muitas felicidades, um feliz ano novo para vocês. E muito obrigada. Muito obrigada a você, foi um prazer poder falar alguma coisa sobre aqui a nossa localidade e peço desculpas por alguma coisa que não devia ter sido dito, mas foi um prazer. A gente começa a falar assim, lembrar o tempo, né? Aí fica... Passou até da hora, né? Eu ocupei bastante teu tempo. Também ficou indo no vídeo, né? O vídeo também não ajudou muito, né? Mas se você precisando de alguma coisa, estou aqui, pronta a ajudar no que for possível. Muito obrigada, viu? Com certeza aí vamos ter mais conversa daqui para frente, viu? E muito obrigada, foi um prazer. Não tem problema nenhum o tempo é nosso. Obrigada, viu? Um beijo, fica com Deus. Mona Lisa, um beijo, muito obrigada. Para você também, um 2022 com bastante saúde para todos. Amém. Obrigada. Tchau. Tchau.